Apenas dois grupos bastante pequenos, definiram o resultado da eleição presidencial de 2022 em favor de Lula. Um é o das mulheres periféricas profundamente religiosas, quase sempre evangélicas, que tinham todas as razões do mundo para votar em Jair Bolsonaro. Algumas dessas não votaram por conta da questão das armas. Não foram muitas as que se voltaram para Lula, mas vieram em número suficiente. O outro grupo é dos liberais sociais. Compõe hoje 3% do eleitorado. É um grupo centrista, parte dele votou em Bolsonaro por repulsa à corrupção petista em 2018, mas em 22 foi de Lula. Por quê? Porque para esse grupo alguns valores são inegociáveis e entre eles está a democracia. Essas mulheres conservadoras e esses liberais progressistas elegeram Lula presidente da República e derrotaram Jair Bolsonaro. Essa é uma das muitas conclusões de Biografia do Abismo, esse livro de Thomas Traumann e Felipe Nunes, que acaba de sair pela HarperCollins. Eu entrevistei os dois. Essa conversa de pouco mais de uma hora vocês podem assistir no YouTube do Meio ou via podcast a partir da quarta-feira. O Thomas é um dos melhores analistas políticos da imprensa brasileira, certamente um dos meus favoritos. E o Felipe, como diretor da Quest, é um dos cientistas políticos que melhor conhecem os números por trás do que pensa a nossa sociedade. Pois é. O cenário que eles descrevem é um de terra arrasada. A divisão petismo contra bolsonarismo está calcificada e não vai embora tão cedo. Não é como a polarização no entorno de temas econômicos, como aquela que caracterizou a política brasileira até 2006. Também não é a dos pobres contra ricos que marcou até 2014. Na verdade, entre bolsonaristas e lulistas não há muita desavença sobre política econômica. Sei que isso talvez surpreenda a muitos, mas não tem muita diferença aí não. O que diferencia os dois grupos é visão de mundo, valores a respeito de comportamento. Em essência, a política virou identidade. A gente já falou bastante sobre isso. Mas a partir do momento em que as pessoas assumem um lado político e o vestem como traço fundamental da sua personalidade, todas as decisões de vida começam a ser tomadas por conta dela. Quem você namora, as marcas que consome, os lugares que frequenta. Polarização nunca foi assim no Brasil. Uma das muitas pesquisas no livro mostram que a coisa deu um salto em 2018 e outra ainda maior em 22. Era uma reta que vai estável ano após ano e de repente, vai para cima como se subisse um edifício. Não, a proibição de Bolsonaro se candidatar não mudou nada. Essa polarização afetiva calcificada, para usar os termos que eles usam, está exatamente no mesmo lugar e nada indica que vai mudar de posição nos próximos ciclos eleitorais. E o próximo candidato à presidência da direita vai precisar de Bolsonaro ao seu lado. Sem sua bênção, não decola. E isso quer dizer que a estratégia eleitoral muda. Não se trata mais de fazer campanha para o seu eleitor. É preciso fazer campanha para aquele fiapo do eleitorado que não está de um lado nem do outro. Thomas e Felipe dividem o eleitorado brasileiro em 8 grupos. Vamos conhecê-los? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. O assunto aqui é sério. A gente está em ano que não é eleitoral, então fica fácil esquecer. Mas a coisa que esse livro lembra é aquilo sobre o qual falamos direto. A briga pela democracia ela não acabou. E é por isso que haver imprensa é importante. Mas imprensa existe quando quem consome imprensa investe nisso. Nesse conhecimento, nesse debate. Assina o Meio. É muito importante. E se você já assina, deixa eu te falar, dá para dar uma assinatura de presente nesse Natal. Dê o Meio de presente. Pra gente, vale muito. Para quem receber também. E a gente, muito obrigado. Esse aqui, esse é o ponto de partida. O primeiríssimo grupo é o dos petistas. Petistas mesmo, tá? Eleitores dedicados do Partido dos Trabalhadores. Representam 8% do eleitorado e estes foram às urnas com vontade de revanche, com o impeachment da presidente Dilma ainda entalado na garganta e a clara percepção de que Bolsonaro era um inimigo a ser derrotado. A eles se juntou outro grupo, o dos progressistas. São pessoas que, sem ser petistas, acreditam fundamentalmente que é preciso melhorar a sociedade através da ação política. Pessoas fundamentalmente de esquerda, são 10% dos brasileiros. Há um terceiro grupo muito importante e muito grande.
Os eleitores que dependem do Estado para sobreviver, dependem de programas sociais que foram muito prejudicados durante o governo Bolsonaro. Estão no Nordeste, no norte de Minas e do Espírito Santo, leste do Pará e Tocantins. É um pedação contínuo de terra brasileira, bastante mais pobre do que todo o resto do país, e essas pessoas representam 30% do eleitorado. Juntos, os três grupos votam no PT desde a eleição de 2006, um total de 48%. A base de Lula ficou completa com os liberais sociais, 3% do conjunto de brasileiros. Tem muita influência apesar do tamanho, influência na imprensa, no empresariado e no judiciário. Cosmopolitas e, portanto, preocupados com a percepção do Brasil lá fora. Bem educados formalmente. Muito preocupados com a manutenção da democracia. A adesão desse grupo a Lula fechou a conta, 51%. Outro grupo aí pelo centro é o dos empreendedores. Correspondem a 4% dos eleitores, em geral de classe média, com pequenas e médias empresas, também operadores do mercado financeiro. Agora vejam bem, não são os banqueiros, são os operadores, principalmente no Sudeste e Sul. É um grupo com aversão a impostos e até porque muitos deles empregam, viveram muito intensamente a crise econômica dos anos Dilma. Aí vem os conservadores cristãos, 29% dos eleitores e o maior grupo dentre os bolsonaristas. Vivem nas grandes cidades, principalmente nas periferias, e são muito preocupados com temas como a defesa da família, segurança pública, manutenção dos direitos de propriedade, sim, de hierarquia social. São pessoas que querem crescer por conta própria e querem garantias de segurança na rua, que para eles é muito violenta. Mas não basta. Seus filhos são preciosos e querem controlar como serão educados. São antipetistas porque percebem no PT quebra de autoridade, desordem. É o rompimento da autoridade policial e da autoridade dos pais. Esses valores que sentem de forma tão profunda nunca tiveram um candidato a presidente que falasse com tanta clareza em sua defesa. Sim, algumas mulheres se descolaram na última eleição. Não muitas, mas algumas. E isso fez diferença. O sétimo grupo é o agro, não só fazendeiros, tá? O agro é uma cultura e é um ecossistema, cidades inteiras, regiões que vivem no entorno dessa economia. Centro-Oeste, interior de São Paulo, um bom naco de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná. Percebem, com ou sem razão, no movimento sem terra uma ameaça a seu modo de vida e a seus valores. Para eles, posse de armas e garantia de integridade da propriedade perante a possibilidade de invasões é muito importante. Sua terra invadida vira um pesadelo sobre o qual você não tem qualquer controle dentro da lei. Esse grupo é antipetista, sempre foi, mas Bolsonaro soube construir muita proximidade com eles a partir de 2014. E por fim temos os fascistas, representam 2% do eleitorado. Não toleram a existência da esquerda, preconceituosos, racistas, sentiram-se acolhidos com razão dentro do bolsonarismo. O radicalismo que se viu durante o governo, o 7 de setembro de 2021, quando quase invadiram o Supremo, o 8 de janeiro, são principalmente eles. Se Felipe Nunes e Thomas Trauma estiverem corretos, esses grupos ainda vão estar aí na próxima eleição. Cada um tem seu discurso, seu jeito de compreender o país. Alguns se aproximam, é certamente o caso de petistas e progressistas. Há bastante em comum. Outros são complementares, têm vidas muito diferentes, mas se aproximam nos valores. É o caso dos conservadores cristãos e do agro. Mas no fim, esse desenho quer dizer em essência que o eleitorado se calcificou. O termo vem da biologia mesmo. Quando a coisa calcifica, vira osso. Não muda, congela, para, se torna inquebrável. É por isso que as pessoas começam a selecionar as notícias que leem, escolhem as que acreditam e as que descartam. Por isso que as pessoas entram nas redes como quem entra na batalha. Porque é uma batalha. Não existe mais o sentimento de que temos algo em comum. Entre tantas identidades, quebrou-se aquela que é a mais preciosa, a identidade brasileira. Aqui já não são mais o Thomas e o Felipe, tá? Sou eu. Não falo isso por patriotismo, não. Eu não acredito muito em amor à pátria. Mas acredito em duas outras coisas. No sentir-se em casa num lugar e no sentir-se parte de um povo. É a comida que a gente come, são aqueles gestos que só nós entendemos, são as memórias comuns que todos temos de grandes vitórias e sim, de grandes derrotas. É um entender que chuva vem depois de um determinado tipo de vento, um cheiro de terra molhada, é o assovio do bem-te-vi.
É uma certa paisagem de barro, uns 3, 4 tipos de arquitetura que a gente vê por toda parte. É a certeza de que se chegamos numa cidade já vai haver uma Avenida Brasil e uma Avenida Getúlio Vargas. Temos uma história juntos. Isso faz de nós um povo só. Não é patriotismo. É compreensão um do outro como ninguém mais tem como ter no mundo. Não nos vemos mais uns aos outros como um só povo. É como se os valores do outro pusessem em risco o nosso modo de vida. Isso não é verdade. Ao menos com exceção dos fascistas, para os outros 7 grupos isso não precisa ser verdade. Tem muita coisa para negociar, sim. Tem conversas difíceis, sim. Mas elas só ficam impossíveis se achamos que o outro quer nos destruir. A vitória do representante de um desses 7 grupos para a presidência, ela não deveria querer dizer que algum dos outros está ameaçado de perder tudo. Não é assim que democracia funciona. Democracia existe justamente para garantir que ninguém vai ser destruído. Mas perdemos a confiança nisso. Eleição, a partir de agora e por um tempo, não é mais na base do discurso para uma maioria. Será por micro-target. Pensar 2 ou 3 pequenos grupos que balançam para um lado ou para o outro. E olha, a direita entende esse movimento bastante melhor do que a esquerda.